Reencarnação, que tema fundamental para nós entendermos a vida, para nós entendermos as nossas vidas, para nós entendermos a mensagem de Deus. Hoje é lá em Mateus 16, versículos 13 e 14. A partir deles que esse tema nos vem. É na ocasião em que Jesus pergunta aos discípulos, assim que ele chega a Cesareia e a Filipe: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mateus 16, 13 e 14 é mais uma dessas oportunidades para nós pensarmos nas diferenças. Tantas são as diferenças na Terra, de onde elas partem, como Deus permite isso, permite que alguns nasçam na abundância, outros na falta, uns nunca precisando trabalhar, outros trabalhando desde muito cedo, uns na saúde, numa saúde robusta, outros com doenças congênitas, incuráveis. Como entender isso? Como perceber a justiça, a beleza, a bondade, o Deus Todo-Poderoso que o nosso coração contempla, que o nosso coração admite, que o nosso coração reconhece? Não é fácil. As duas tarefas parecem impossíveis. Então vamos partir de um próprio conhecimento ancestral que também nós reconhecemos como verdade. O conhecimento diz que Deus não faz diferença entre as pessoas. Nós mesmos, entre os nossos filhos, por mais que simpatizemos mais com uns que com outros, e isso é natural, nós fazemos de tudo para não tratar diferentemente, para não dar mais comida, mais presente, mais atenção para uns que para outros. Nós não fazemos diferença no tratamento entre os filhos, e Deus, que é pai e mãe muito maior do que nós, é claro que também não fará diferença entre as pessoas. Mas se a diferença então não vem de Deus, como entendê-la? A ciência do comportamento diz que o que não é de influência claramente genética é influência do meio. E realmente nós vemos que a cultura, o momento, a família, o modo de pensar que envolve cada ser é grande formador dos seus hábitos, da sua maneira de ver o mundo, sem dúvida nenhuma. Mas nós também precisamos reconhecer que muito do comportamento humano extrapola completamente o seu meio e muito mais a sua genética. Como perceber, como entender a diferença? Se ela não veio de Deus, se ela não veio da matéria, se ela não veio do meio, de onde ela pode ter vindo? Há casos em que as diferenças são muito anteriores ao meio, são muito anteriores à infância. Há pessoas que revelam talentos, bebês demonstram simpatia e antipatia recém-nascidos. Temperamentos já são diferentes entre dois recém-nascidos.
E onde está a justiça de Deus, já que algumas crianças passam fome antes mesmo de nascer? Algumas usam droga pelo vício da sua mãe antes mesmo da concepção, antes mesmo do nascimento. Como pode uma questão dessa? Essas questões intrigam há muito tempo a humanidade e a ciência não sabe resolver. E a religião cristã dominante também não sabe resolver. Explica-se sem explicar, dizendo é a vontade de Deus. Mas como assim? Baseado em que princípio? Como esse Deus que essas religiões tradicionais cristãs apontam como tendo povos escolhidos, como promovendo a salvação ou a manutenção, a perdição das almas, de acordo com uma vontade inexplicável de Deus, a vontade insondável de Deus, dizem eles. Como entender isso? É claro que Mozart, ao ter composto a sua primeira sinfonia aos 6 anos de idade, é claro que crianças que assim que aprendem a falar, pouco depois, com 3, 4 anos, já confrontam seus pais, rememorando outras situações onde eles eram adultos, onde eles eram assim, assado, onde uns com os outros já tinham vivido outras situações. Tudo isso que é inexplicável pela ciência, que é inexplicável pelo cristianismo tradicional, o mundo todo, as religiões praticamente do mundo todo já sabem. É a reencarnação, é a lei do karma, é a causa e efeito que, agindo através das múltiplas vidas, de forma que um espírito que já tinha desenvolvido o lado musical, ao renascer, pode, muito precocemente, revelar aquele talento que não veio do nada, que não veio como uma doação injusta de Deus, mas que veio como uma conquista mesmo de outras vidas. Como explicar, no caso da nossa passagem de hoje, o advento do fabuloso Messias? Como um escolhido de Deus? Como Deus encarnado, como querem algumas religiões? Ou com uma alma mais antiga que já pôde migrar em diversas condições, em diversas situações e evoluir a partir das múltiplas experiências? Terá Deus então um filho dileto, um filho preferido? Terá então uma criatura do Criador que é ao mesmo tempo o Criador? Como entender isso? É claro que as coisas se explicam muito mais facilmente, inclusive se explicavam já há 2000 anos atrás, ao tempo de Jesus, pela reencarnação. É a reencarnação que acomoda as diferenças de hoje nas diferenças de ontem, fazendo com que as pessoas que viveram numa condição e não aproveitaram precisem vir em outra condição para expandir o seu conhecimento. Não como punição. A reencarnação não é o inferno dos espíritas, mas é a manifestação do grande caminho da vida. Porque se o destino, como revelado por Jesus, é o amor, a reencarnação vem a serviço da empatia, do colocar-se no lugar dos outros, que nós não fomos capazes de fazer por boa vontade, e que então o homem orgulhoso, o homem machista, coloca-se no lugar da mulher na carne, renascendo mulher. O rico orgulhoso que humilhou pobres, sendo incapaz de empatizar e colocar-se no lugar dos pobres para respeitá-los, renasce pobre. E assim as diferentes nacionalidades,
as diferentes culturas, para que nós possamos, como uma grande sala de aula, aprender o respeito à coletividade e aos ancestrais com os japoneses, aprender uma maior leveza emocional com os latinos, aprender um orgulho e um protagonismo importante com os anglo-saxões, e assim nós vamos girando nas diferentes condições, culturas, sexos, raças e ampliando, expandindo o nosso ângulo de visão até abarcarmos todas as diferenças e trazermos para o nosso coração, alcançando o amor universal, o amor incondicional tão bem exemplificados por Jesus. É essa a finalidade da reencarnação. E como alcançaremos esse amor sem a reencarnação? Jesus deixa claro: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, no espírito, pela boa vontade, pela solidariedade, e na matéria, pela reencarnação. Assim se mostra o Deus justo, o Jesus, nosso irmão, guia e mestre, a beleza da didática de Deus ao longo das muitas vidas, das muitas culturas, dos muitos universos, rumo ao amor. Um grande abraço e até a próxima!